texto ao invés da apostila, tá? Porque eu tenho ela aqui no jeitinho. Gente, a primeira coisa que a gente tem que revisar, o que a gente viu ano passado, bem no comecinho lá do segundão, é o que é urbanização, né? Lembra disso? Que é urbanização? Urbanização nada mais é do que o processo onde você tem aumento da quantidade de pessoas em ambientes urbanos por um processo que a gente chama de êxodo rural. Começa a aumentar a quantidade de pessoas que vivem em cidade em detrimento de pessoas que vivem no campo, né? Isso só é possível aí a partir do século XIX, XVIII, primeira revolução, que começa a ocorrer esse processo. Aliás, vale a pena ressaltar que grande parte da população do mundo, a partir já dos anos 2000, mais de 50% da população mundial, tá? Nos anos 2000, mais de 50% das pessoas já viviam em ambientes urbanos. Na América Latina, na América Anglo-Saxônica, Europa, né? Nesses lugares aí, já era mais ou menos mais de 50%. Salvo exceção da África e da Ásia, né? Então, a China, na Índia, o pessoal não vive em cidades ainda não, tá? Mas aqui, o que você tem que entender, ó, quando você for bater o olho no seu livro? Você tem que entender que existe uma historinha, existe um histórico de evolução das cidades, história das cidades. Porque as cidades sempre existiram desde lá da antiguidade. No momento que deixa de existir a pré-história para a história, o homem deixa de ser nômade para ser sedentário, começa a surgir as primeiras cidades. O homem passa a praticar agricultura e o comércio. Onde existiu o comércio, surgem as cidades. Então, as primeiras cidades surgiram no crescente fértil, que seria no Egito, na Mesopotâmia, né? Lá no Rio Nilo, na China, na Índia, Rio Indo, Ganges, amarelo, azul, as primeiras cidades surgiram lá. Mas a urbanização era baixa, porque mais de 50% das pessoas viviam aonde nessa época? Viviam no campo e não nas cidades, tá? E as cidades vão se desenvolvendo, tomando corpo, se tornam os verdadeiros estados, como aconteceu lá na Grécia, né? Lá onde você tinha Atenas, Esparta, depois lá Roma, né? Ó, a atividade clássica, aí cai, né? Lá o Império Romano, e aí começa um período que a gente chama de Idade Medieval. Aí as cidades começam a perder. Na Alta Idade Média, as cidades perdem importância porque agora tudo gira em torno dos feudos. Mas na Baixa Idade Média, o comércio começa de novo. E aí o que vai acontecer? As cidades começam a tomar importância. É aí que surge, né? Os burgos, as cidades vão tomando importância, aí a gente desponta já na Idade Moderna. E é na Idade Moderna, né? Com a queda lá acho que de Constantinopla, que começa a Idade Moderna, já acaba o feudalismo, inicia o capitalismo, que na primeira Revolução Industrial, já com 1789, né, onde nós temos o fim da Idade Moderna, já o início da Idade Contemporânea, que as cidades começam a tomar corpo, como elas são hoje, e ali começam a surgir a urbanização em países ricos, tá, no século XVIII e XIX. Então, aqui você já tem uma imagem do que seriam essas cidades já dentro de um aspecto industrial, né, bem interessante isso aí. Eu estou contando a história das cidades. E as cidades vão começar a pipocar pelo mundo inteiro, né, nas colônias da América, nas colônias da África, da Ásia, e elas vão crescendo, e as pessoas vão saindo do campo, vão indo para as cidades, vai industrializando. E aí as cidades vão se compondo, né? Num primeiro momento, lá, nos que chamamos hoje de países desenvolvidos, e o que nós chamamos de cidades em países subdesenvolvidos, né? Vão começar a surgir ao longo da história. Bem legal isso aí, para vocês entenderem, tá? Chegando ao ponto, pessoal, de no século XX aí, tá? Mais ou menos já nos anos entre 2000 e 2010, ó, né? Nós temos uma população no mundo geral urbana maior do que a rural, tá? Mas assim, isso é uma constante na Europa, na América Latina, na América Anglo-Saxônica, na África e Ásia, isso não está acontecendo ainda, tá? Mas o ritmo, na verdade, o que acontece é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para vocês conversarem comigo. Na verdade, o que acontece é o seguinte: na África, na América Latina, Europa, América Anglo-Saxônica, o ritmo de urbanização, que é a quantidade de pessoas em ambientes urbanos, o ritmo já desacelerou. Por quê? Já há muito tempo passou dos 80%. Está bem devagarzinho. Na África e Ásia, ainda grande parte das pessoas vivem no campo. A urbanização é 30%, 40%.
mas o ritmo é acelerado. Rapidinho, esses caras vão chegar a 50% brincando, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso aí. É importante vocês estarem antenados. Vamos voltar lá para o material, tá? Então, bem legal. Outra coisa curiosa que vocês têm que ficar atentos, tá? É com relação a essas características, né? De como são essas cidades em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vias de regra, em termos gerais, as cidades, na atualidade, no período mais contemporâneo, elas praticamente têm a mesma característica. De que forma? O mesmo aspecto, com vias, prédios, periferia, áreas centrais. A grande diferença entre a urbanização em países ricos e países pobres, tá? Entre o mundo desenvolvido e subdesenvolvido, a grande diferença é que os problemas sociais, ambientais, urbanos, nessas regiões são distintas, né? Porque, veja bem, você entra em países ricos num processo de industrialização e urbanização de 300 anos. Alguns países estão nesse processo há 50 anos. Então, o que os países viveram de problemas ao longo da sua história, os ricos, eles já conseguiram resolver. Alguns desses problemas estão acontecendo agora e eles não foram resolvidos em países subdesenvolvidos. Então, tem que ficar bem esperto com relação a isso, né? Então, aqui você tem países subdesenvolvidos, né, a população urbana e rural entre 70 e 2025. Então, você tem uma característica bem distinta, né? Peguemos aqui, ó, mundo desenvolvido, já alto, né? Você pega aqui, mundo, ó, 50% aqui, certo? Então, ali por volta de 2000, 2010, ó, tá vendo? Então, no mundo subdesenvolvido, tem muitos países que não passaram para a urbanização ainda. Então, é bem legal, a gente tem que estar bem antenado com relação a isso, né? Então, outra coisa que vocês têm que ficar atentos é com relação a esses problemas, essas problemáticas entre essas cidades, entre países ricos e países pobres, né? Então, um problema, por exemplo, que é comum, existiu nos países desenvolvidos e agora é muito comum nos países subdesenvolvidos, é o inchaço urbano, ó. O que é o inchaço urbano? É um negócio que a gente chama de macrocefalia urbana. Ela cresce tanto que não tem mais onde mais para expandir. Por que cresce tanto? Porque as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Chegam nas cidades, eles não têm, como, vamos dizer assim, se abrigar em locais adequados e acabam ocupando as periferias, né, ó, cara? A gente vai discutir muito, muito isso, mas veja aqui, ó, aqui você tem uma área periférica em Mumbai, ó. Isso aqui é uma que fosse uma espécie de uma, né? Então é uma área inadequada. Depois vocês vão ver isso comigo, né? Porque favela nada mais é do que uma área onde você não tem uma infraestrutura urbana, né? Então veja aqui como é que é lá, ó, Lagos na Nigéria, né? Então falta planejamento, né? Falta essas características gerais aí das cidades enquanto, vamos dizer assim, estrutura adequada para receber as pessoas, tá, pessoal? Então, é bem legal estar antenado com relação a isso, ó, né? Então, vamos voltar lá na apostila mesmo, só para você ver o que o Sardinha está falando. Tudo isso que eu estou falando para você é aula 50, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, deixa eu subir aqui, aí vocês vão entender certinho onde que eu estou aqui, o que eu tratei com vocês, quer ver, ó, para aquela coisa que, né, falar que a gente não está usando material, mas está usando material, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui, ó, tal, aqui é migração, também migração, aqui, ó, tá? Vamos ampliar aqui para você ver, ó, tá? Só uma revisãozinha rápida, ó, né? O que é a cidade, a historinha da cidade, né? A urbanização, o aumento de pessoas, o êxodo rural, né? Industrialização, primeira revolução expulsou as pessoas para as cidades, como são as cidades em países ricos e pobres, o que é o inchaço urbano. Você entendeu isso aí? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha para mim nos meus olhos aqui. Você deu para entender isso aí? Que a gente está revisando uma matéria que a gente já viu e só trabalhamos 3 tópicos. Se você entendeu, já dá um joinha. Ah, Sardinha, estou lembrando disso. Dá um joinha, dá um ok, que aí meu coração fica mais tranquilo, tá? Vamos lá, quero participação de vocês. Acorda aí, não pode dormir, não. Ah, Breno, obrigado, Luga, Raíssa. Ô, Raíssa, saudade. Rebeca, Gabriel, bacana, tá? Na nossa trilha, o que a gente tem que fazer agora? Ó, agora, voltar aqui.
Agora a gente tem os exercícios de 1 a 3, tá bom? Aí, como eu tive que fazer a revisãozinha, depois vocês fazem isso aqui, tá? E tem o formulário também, o formulário que está aberto, ó. Esse formuláriozinho está abertinho lá, ó. Eu já respondi, mas eu vou fechar aqui para entrar como editor, ó. Tá? Então, ó, já fiz o formulário, ó. A propósito, deixa eu ver um negócio aqui, ó, com vocês, ó. Só explicar o formulário para vocês. A propósito, eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou limitar mais a uma resposta, não. Esse bimestre eu vou fazer diferente com vocês. O que eu vou fazer? Nesse bimestre, vou salvar aqui, ó. Nesse bimestre, você vai ter a oportunidade de editar a tua resposta, tá? Então, você entrou, acertou metade. As outras duas, você volta, pensa, vê bonitinho, sem ter que ficar correndo atrás de gabarito aí, para com essa patifaria, e faz, até acertar. Ah, entendi, legal, ou bacana. Então, você vai ter oportunidade de chegar lá ao seu 100% de participação. Não é legal? Se achou legal, põe aí. Legal, Sardes, bacana. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar um tempinho para vocês aí, a gente tem uns 7 minutinhos. Eu vou deixar você aí, mais ou menos, top demais, gostei, ó, legal. Então, é isso aí, o negócio é aprender, mas tem que fazer, né, sem ficar aí consultando um outro, para que isso aí, faz o teu aí, tá? Eu vou deixar uns 4, 5 minutinhos para você bater o olho nos exercícios da apostila 1, 2 e 3, bate o olho lá, tentar resolver, e já olha também o formulário, vai tentando fazer, não precisa fazer tudo agora, não. Tá, como você viu, esse formulário eu vou deixar ele até domingão. Vai ficar aberto depois. Eu preciso de um prazo para fechar. E aí, até domingo, eu deixo ele lá, o formulário. Aí, ele vai ficar aberto até quando eu for fechar essas notas lá em agosto, em setembro, por aí, outubro, início de outubro. Mas vai fazendo, né? Então, eu vou deixar uns 5 minutos para você interagir com as atividades. Aí, eu volto falando do gabarito da apostila, 1, 2 e 3, daqui uns 4 minutinhos. E aí, a gente bate um papo também da tarefinha aí, tá? Então, vou deixar um tempinho para vocês observarem as atividades, tá? Na apostila 1, 2 e 3, e bate o olho no formulário também. Quem já tinha feito o formulário que estava aberto, se não conseguiu acertar, dá uma olhada lá, mas agora eu acho que você consegue acertar, tá? Vou fechar o áudio e a câmera, colocar o temporizador, daqui a pouco. Pessoal, Sardinha voltando aqui com vocês. Então, é o seguinte, ó. Vai dar 9h15 aí, eu tenho que dar um intervalo, porque depois eu volto normal, porque eu estou dando todas as aulas aí de 7h15 até meio-dia e meio, normal aí para mim, né? Para vocês é diferente o horário aí. Mas, ó, vamos lá ao que interessa, quer ver? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, ó. Tá? Isso aqui é a apostilinha. E aqui os exercícios, tá vendo, ó? Deixa eu dar uma reduzida aqui um pouco. 145. Deixa eu mudar aqui. 145. Então, ó, bem tranquilo, ó. Exercício número 1, sobre urbanização, tá? E aí, aqui, anota aí para o Sardes, ó, os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade de contribuição de políticas públicas para que as realizem, tá? Aqui ele busca, na verdade, o conceito de urbanização, né? E que ela tem que acontecer associada a esses processos aí de políticas públicas, tá? O número 2 mostra a urbanização no mundo, tá vendo, ó? Algumas áreas, a taxa de urbanização, né? Ela é bem baixa, né, ó? Tá bem? Entre 2005, ó, né? E 2010 e tal. Enfim, é taxa média de crescimento, tá? Então, onde é mais acelerado? É aqui, ó. Tá? Mas aqui é abaixo de 50%. Mas a taxa de crescimento médio, ela é maior aqui, tá? Porque tá um ritmo acelerado. Então, era só olhar e mandar a letrinha A, tá? Opa, deixa eu desligar aqui o temporizador. Vai ficar pitando na minha orelha. Desculpa, pessoal. Voltando lá, tá? Beleza. Aí o exercício 3 é o EM, né? Aí fala sobre população urbana rural. Aí passar para vocês e já vamos para a reta final, tá? Aí número 2.
né? O êxodo rural ocorre em função do cotidiano e tal. Espaço rural para o urbano. O primeiro aqui está errado, tá? Aí depois você tem aqui o 8, é o crescimento da população, tal. E aí você tem o 16, tá? Então a resposta certa do 3 é 26. É 2, 8, 16, tá bom? Para fechar aí. Legal? Então ficou assim, só repetindo, tá? Exercício 1, elefante. Exercício 2, abelha, amor. E exercício 3, 26. Tá? Legal, pessoal. Então, para fechar, a tarefa das 50 fica para o dia 26 aí. Vai ficar aberto lá para. Não, perdão, desculpe, ó. Se você notar, eu deixei o prazo de 3 de agosto para dar uma fechada nessa primeira. Então, você tem até 3 de agosto para fazer da aula 50. É assim que a gente vai trabalhar. Tentar flexibilizar bastante para vocês, tá? Galera, eu vou estar fechando aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido. Sucesso e até a próxima.